Existe uma mulher que é extremamente atraente e que recebe vários jovens por dia na sua casa para satisfazer os seus desejos mais safados. O problema é que, quando você descobre o que realmente acontece ali, você acaba ficando completamente traumatizado. A parada nesse mangá é muito mais embaixo do que você imagina. Um mangá extremamente sinistro e tenso do início ao fim, então se prepara, porque hoje a gente vai acompanhar o primeiro episódio de Shigahime. O mangá começa nos mostrando jovens de uma escola numa piscina em um dia ensolarado, até que de repente um garoto toma uma pedrada, literalmente uma pedrada na cabeça. Seu nome é Tachibana, e os moleques que fizeram isso são os garotos que fazem bullying com ele. Eles jogaram essa pedra acertando no coco do garoto só pra lembrar ele que ele precisa arranjar dinheiro até o final do dia pra pagar a taxa que ele precisa. Essa taxa garante que ele não sofra bullying dos moleques, sendo que literalmente ele acabou de levar uma pedrada na cabeça. A cena corta mostrando Tachibana chegando na sua casa, e o estado de lá é completamente crítico, cheio de lixos, bichos, insetos subindo pelas paredes e a mãe dele assistindo televisão como se nada estivesse acontecendo. Tachibana até tenta uma aproximação, tenta falar com a mãe dele, mas ele acaba sendo ignorado. O nosso protagonista sai de casa e antes de cortar para a próxima cena, a gente vê um garoto extremamente safado vendo umas revistas que não são para a idade dele. A cena então muda direto para uma mansão, mostrando aquele mesmo garoto safado sentado numa cadeira e agradecendo muito Tachibana sem conseguir acreditar ainda no que tá acontecendo. Na frente desse garoto, a gente vê o Tachibana parado e do lado dele tem uma mulher que começa a literalmente tirar a roupa dela. Então aparentemente essa lenda dessa mulher que realizava os desejos dos mais jovens realmente é verdade. Ela parte pra cima dele e começa a tocá-lo naquelas partes que você já tá ligado. O garoto simplesmente não consegue acreditar e o Tachibana tá ali, parado, olhando tudo aquilo. Só que a cena começa a ficar um pouco mais esquisita, porque começa a ter um volume não na calça dele, mas sim na camisa. E quando você finalmente percebe o que realmente aconteceu, você fica em completo choque. A mulher arrancou o coração dele com a mão. O momento é completamente brutal, e a arte do mangá faz essa cena ficar ainda mais intensa. O Tachibana, que é o nosso protagonista, ele olha para aquilo como se já esperasse. Ele literalmente pega o coração do garoto, põe no espremedor e coloca para essa mulher beber. E é aí que a gente percebe que aparentemente ela é uma espécie de vampira ou alguma criatura parecida. E ela faz esse tipo de coisa porque o sangue, quando ela bebe, um sangue de um coração que tava com muita adrenalina acontecendo, fica mais gostoso, segundo ela. E é aí também que a gente começa a entender o esquema. O Tachibana atrai diversos jovens ali por dia pra alimentar essa mestra dele, alguma coisa do tipo. Depois do Tachibana se limpar, ele volta até a sua mestra, a Miyako, e fala sobre um assunto dele se tornar um familiar dela, coisa que ele parece estar muito ansioso pra se tornar, só que ela aparentemente quer ir um pouco mais com calma. E é exatamente aqui que a gente tem a primeira evidência de que esse mangá não é nada do que você espera, porque normalmente quando a gente acompanha um protagonista, ele é a vítima da história. Só que aqui não, o Tachibana, ele é completamente doente. Esse doentão, quando chega em casa, ele se toca diversas vezes imaginando a sua mestra, imaginando as coisas que ela faz com as vítimas, o sangue, as coisas que ela fala. Meu Deus do céu, irmão, vai se tratar, porra. Enfim, voltando, então a gente já pegou a premissa da obra, né? É um moleque completamente derrotado, que não tem nada a perder, que quer servir a sua mestra a tudo e qualquer custo, e ele vai ficar atraindo várias vítimas pra casa dela. Essa que vai ser a história do mangá, certo? Não. Estamos completamente errados, me acompanhem. No dia seguinte, a gente vê dois estudantes num ônibus, lendo as notícias de que várias pessoas, vários jovens, na verdade, estão desaparecendo do nada. E enquanto isso, em paralelo, o mangá nos mostra o Tachibana extremamente focado em fazer tudo o que for necessário para agradar a mestra dele. Até que mais pra frente, o garoto que estava no ônibus acaba descendo e os seus caminhos se encontram. Esse é o Hirota, e ele acaba encontrando o Tachibana e começa uma conversa dos dois, onde o Tachibana mais e mais começa a atrair ele para uma armadilha que é a mansão da Miyako. Afinal de contas, convenhamos, não é muito difícil atrair um jovem com um pinto explodindo pra conhecer uma garota gostosa de que vai, realizar os seus desejos. Só que pra nossa surpresa, assim que o Hirota vê a mulher, vê ela sem roupa ali na frente dele, ele toma um susto porque ele não esperava que fosse algo do tipo. E ele quer voltar, ele quer ir embora, ele não tem esse tipo de interesse, ele não quer fazer esse tipo de coisa com essa mulher. O problema é que a armadilha já estava armada, a vampira não ia deixar ele sair de lá com tanta facilidade. Então ela abraça ele e começa a conversar, não, então seu coração pertence a outra.
outra, não é isso? Né? O garoto começa a ficar nervoso, fala que não é bem assim, mas que ele não tem esse interesse nela. A gente que tá lendo já começa a ficar tenso porque sabe o que tá prestes a vir. E o Tachibana, esse doente, ele começa a ficar com muito desejo, ele começa a ficar com felicidade no rosto, assim, estampado, imaginando o momento em que ela vai destruir, arrancar o coração do garoto. O momento vai ficando cada vez mais tenso até que de repente ela realmente arranca o coração. Só que não foi do garoto, foi do próprio Tachibana. Tachibana não entende nada, a gente não entende nada porque até então ele era o nosso protagonista. E o mangá literalmente tirou a vida do protagonista no primeiro capítulo, what the fuck? O nosso protagonista tá ali no chão sem entender o que estava acontecendo. Ele estava disposto a se tornar um familiar dela, aparentemente ele deixaria ela tomar o sangue dele, alguma coisa parecida. E a Miyako explica que ela não escolheu ele porque ele é um garoto que não tem nada na vida. Ele não tem nada a perder. Ela prefere alguém que realmente tem uma vida, que tenha coisas a perder. Pra ela é algo mais interessante isso. Ela pergunta pro Tachibana se ele tem amigos, se ele tem família, se ele tem namorada, ou coisas que realmente prendem ele nessa vida. O garoto não tem nada, e como a Miyako é extremamente sádica e ela gosta de se divertir na dor dos outros, ela acaba tirando a vida de quem a gente achava que era o protagonista até então. Assim que o Hirota vê o corpo do Tachibana estirado no chão, ele começa a surtar e tenta fugir o mais rápido possível daquela mansão. Só que, de novo, a Miyako ela não permite isso. Ela pede pra eles sentarem ali e baterem um papinho rapidinho. Só que, obviamente, o moleque tá em choque e ele não quer isso. Ele então tenta fugir. Só que quando ele tenta fugir, a Miyako literalmente corta as duas pernas dele. A dor é tremenda. O garoto começa a perder muito sangue e começa a entrar em desespero. Ele só quer sobreviver e começa a pedir ajuda pra Miyako. E isso era literalmente tudo o que ela queria, porque ela pode ajudar ele. Mas se ela ajudar, ele vai acabar se tornando um familiar dela. Ela então vai até o Hirota e morde o pescoço dele. No dia seguinte, a gente vê várias crianças na escola relatando que começou uma investigação para tentarem achar o Hirota, porque ele tá sumido há um tempo. E entre esses vários alunos, uma menina em específico tá muito triste. Seu nome é Chika, e aparentemente ela era a namorada dele. O mangá nos mostra que nesse meio tempo em que o Hirota estava desaparecido, ele continuou na mansão da Miyako, só que sofrendo muito, diversas torturas e coisas para tornar o corpo dele um pouco mais forte. A parada é que a Miyako ela faz esse tipo de coisa não só porque ela gosta, mas porque ela precisa. Agora, o Hirota vai se tornar um familiar dela. Ela não quer, ela não pode deixar que ele atinja o máximo de força. Ela meio que é a vampira original, digamos assim, da família. O Hirota obrigatoriamente precisa ser mais fraco, então ela tortura o suficiente para ele conseguir um pouquinho de força naquele corpo, mas também não dá as armas necessárias para ele se tornar mais forte do que ela. O tanto que o Hirota sofre é surreal, principalmente quando a gente leva em consideração que ele era só um garoto normal, um garoto que tinha uma vida comum. Ele era realmente muito bondoso, ele não foi atraído pra mansão porque ele queria fazer coisas erradas com uma mulher mais velha ou coisa do tipo. Ele acabou só sendo atraído pra lá. Ele, na verdade, amava uma menina, a Chika. Por isso também que quando ele viu a mulher sem roupa, ele tentou ir embora o mais rápido possível, porque a garota que tinha o coração dele era essa menina, a Chika da escola. Esse amorzinho deles dois começou meio que por coincidência, quando a Chika percebeu que ele usava um bracelete que completava o dela. Eles não eram próximos naquela época, mas de alguma forma eles tiveram essa sorte, digamos assim. A gente vê como estão os pensamentos do Hirota, e uma das coisas que deixa ele bem triste é que no dia também que ele sumiu, né, que o corpo dele sumiu, ele acabou tendo uma discussão com a namoradinha dele, porque ele tinha vergonha de segurar a mão dela em frente a várias pessoas e tudo mais, ela interpretou de forma errada, e eles acabaram discutindo. Ele não conseguiu pedir desculpa, ele não conseguiu reatar com ela, mas ele ainda ama a garota. Então o mangá corta mais pra frente, mostrando o Hirota finalmente conseguindo se livrar das algemas em que a Miyako tinha colocado ele, e ele tenta fugir o mais rápido da mansão. A gente percebe que a Miyako tá vendo aquilo, ela tem ciência de que ele tá fugindo, mas é algo proposital aparentemente. O Hirota não entende por que ele tá com uma máscara e essa roupa completamente esquisita, ele ainda não sabe no que ele se transformou. O Hirota então fugiu daquela mansão e acabou achando um banheiro público. O problema é quando ele entra lá e realmente vê como ele tá. Nesse meio tempo, um casal tentou entrar no banheiro e acabou se assustando muito com o Hirota. Ele não entendia o que estava acontecendo com ele. Na cabeça dele ficava se passando o tempo todo a mesma palavra. Caçar, caçar, caçar. Ele começou a enxergar o mundo de forma diferente. O Hirota começa a andar pelo alto da cidade de uma forma muito assustada e também assustadora. Ele não entende quem ele é, o que ele tá fazendo, o porquê daquela voz não parar nunca. Ele passa de um lado pro outro, até que ele encontra uma garota. Essa garota, obviamente, é a Chika, que se assusta porque tá de noite e tem esse troço vindo na direção dela. Ele tenta ao máximo correr atrás dela, ele fala o nome dela, ele fica desesperado, ele precisa tentar uma comunicação com alguém que ele ama. Enquanto a Chika, na cabeça dela, tá lutando pela vida, porque tem uma criatura horrenda atrás dela.
O Hirota, ele não desiste, ele tenta com tudo, com todas as forças que ele tem. A gente vê como é que ele tá literalmente por dentro. Ele realmente ama a Chika. E finalmente, ele consegue segurar o braço dela. Nesse momento, a Chika nota o bracelete que ele tá carregando. Ela percebe que também é o garoto que ela sempre amou. Eles fazem um contato visual, até que de repente passa um caminhão a toda velocidade. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei muito em choque, porque o corpo dela voou, mas o braço continuou na mão do Hirota. Do jeito que as coisas aconteceram, do jeito que a Chika se encontra, ela não vai conseguir sobreviver sozinha. O Hirota teve dificuldade de conseguir pedir ajuda pra polícia, porque, convenhamos, ele tem uma aparência bem assustadora e suspeita. A Chika conseguiu ir até o hospital, mas os médicos falaram que ela não vai durar muito tempo. Então, pelo visto, a única chance que ele tem de salvar aquela garota que ele ama, a única chance dela conseguir ficar viva, é através da Miyako. Mas ela já deixa muito claro que ela só vai fazer isso se ele se tornar um servo dela. Ou seja, fazer as mesmas coisas que o Tachibana fazia, atrair várias pessoas para ela tirar a vida diversas vezes. Então, será que o Hirota, um garoto tão puro, vai aceitar fazer uma coisa tão monstruosa dessas e contra tudo que ele acredita para salvar a menina que ele ama? E se ele fizer, será que realmente a Miyako vai cumprir com a palavra dela? É isso que a gente vai ver no próximo capítulo de Shigarime. Esse foi o vídeo de hoje, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui no vídeo, vai ser muito importante. Se inscreve no canal também. Deixa aqui nos comentários alguma outra obra para eu trazer para vocês. Ajuda esse nosso canalzinho aqui que tá começando agora. E lembrando uma coisa muito importante, assim que a gente bater 10 mil inscritos aqui, o quadro radioativo, onde eu só trago as coisas mais erradas e bizarras que o YouTube não gosta que eu traga, que inclusive até então era algo exclusivo dos membros, eu vou trazer aqui no canal para todo mundo poder ver. Então, por favor, irmão, se inscreve aqui. Quando a gente bater 10 mil inscritos, eu solto as maiores pedradas pra vocês, tá bom? Amo muito todos vocês. Um beijo, galerinha. E lembre-se, sejam gentis. E o resto, mano? Ah, mano. O resto aqui se for, filho.